Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo, orientador de estudos também e também aprovado no último concurso do Ministério Público de São Paulo. Estou aqui, como eu já disse, gravando aulas com os principais pontos das leis e resoluções que irão cair nesse concurso de oficial de promotoria, tá? Então hoje é a vez da seguinte lei, pessoal, Lei 13.140 de 2015, tá? Lei essa que vai cair só artigo 1, 2 e 3, conforme edital Fundação Getúlio Vargas, tá? Para o cargo de oficial de promotoria. Como nesse caso, pessoal, são só 3 artigos, não tem o que é principal, você precisa saber os 3 artigos, tá? Porque aqui se cair alguma questão, provavelmente vai ser uma só, e pode ser de qualquer um desses 3 artigos, ou até uma mistura deles, ou de todos eles, tá? Então você precisa saber todos eles. Como é pouquinha coisa, então você precisa estudá-los, você precisa memorizá-los, tá? Lembrando, pessoal, o seguinte, caderno de questões aqui, oficial de promotoria, tá? Só dessa lei aqui tem 3 artigos que irão cair na sua prova, né? Mas tem 4 questões inéditas aí nesse caderno de questões sobre os artigos que eu vou mostrar logo na sequência. Primeiro link aqui da descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá, pessoal, aqui ó, artigo 1º. Então esta lei dispõe sobre o que? A mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e também sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Então no artigo 1º está falando sobre o que essa lei dispõe, né? Então, basicamente é duas coisas. A mediação como um meio de solução de um conflito, basicamente, né, que é das controvérsias entre particulares, é importante que você preste atenção que é entre particulares, e também trata sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, tá? Parágrafo 1º fala que a mediação, o que é a mediação? Importante você saber esse conceito. Vamos definir ele. Os principais pontos é a atividade técnica exercida por terceiro imparcial. Então veja, quem exerce é um terceiro e ele precisa ser imparcial, tá bom? Vamos lá. Sem poder decisório. Então veja, ele só vai mediar, ele não tem um poder de decisão. O objetivo é que as partes, né, entrem em ali o meio termo, né? Então ele faz a mediação, mas não tem poder de decisão, que é um mediador, né? E aí ele é escolhido ou aceito pelas partes e ainda auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia, tá bom? Agora, pessoal, mais importante de tudo isso daqui tá aqui, ó. A mediação será orientada pelos seguintes princípios. Isso daqui é o mais importante desses artigos, tá? Vamos lá. Imparcialidade do mediador está destacado em vermelho porque aqui o examinador pode colocar parcialidade, tá? Então presta atenção nisso. Isonomia entre as partes, oralidade, informalidade, presta atenção que o examinador pode colocar formalidade, vai estar errado, é informalidade, é informal, tá bom? Autonomia da vontade das partes, busca do consenso, confidencialidade. Por que eu destaquei confidencialidade? Pode notar, e o último aí é boa-fé, pode notar que não tem o princípio da publicidade, porque não é público, pessoal, é confidencial. Então, um dos princípios é o da confidencialidade. Se você vir publicidade, já desconfie, porque não está dentre os princípios descritos no artigo 2º, tá? Então, presta atenção nisso, porque isso pode cair em prova, e isso é o tipo de questão que candidato lá em cima que vai ser aprovado acerta. Então você não pode errar, tá? Então, presta atenção nisso daí. Dando sequência aqui, pessoal, parágrafo 1º. Na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião de mediação. Parágrafo 2º, muito importante. Ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação. Então, não existe obrigação nesse sentido, tá? Ninguém é obrigado a permanecer ali na mediação. Artigo 3º, pode ser objeto de mediação. O que pode ser objeto de mediação? Conflito que verse sobre direitos disponíveis ou também que verse sobre direitos indisponíveis, mas neste caso que admitam transação, que inclusive fala lá na Lei 9.099, que também cai na sua prova, tá? Então, transação tá lá nessa lei.
Então, pode versar sobre essas duas coisas. Parágrafo 1º, a mediação pode versar também sobre todo o conflito ou apenas parte dele, tá? Então, note isso, pode ser todo ou parte do conflito. E parágrafo 2º, o consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, preste atenção que, lógico, que o examinador pode colocar direitos disponíveis, mas que transigíveis, deve ser homologado, nesse caso aqui, em juízo e ainda é exigida a oitiva do Ministério Público. Então veja, pessoal, são só esses 3 artigos. Aí está destacado para você os principais trechos, tá? Principais palavrinhas-chave, que principalmente essas você precisa saber. É importante aqui que você saiba todos esses artigos 1, 2 e 3 e parágrafos, porque é muito pouquinho, tá? E tem, assim, uma probabilidade de sempre ser cobrado pelo menos uma questão de cada lei em resolução na sua prova. Pelo menos uma, tá? É muito difícil pedir no edital uma legislação e não ser cobrada na hora da prova, principalmente quando a legislação não é tão longa, igual nesse concurso aí de oficial de promotoria, tá? Tem concursos, por exemplo, sei lá, da Polícia Civil, até da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que pede muita legislação. Daí vai ter uma ou outra que não vai cair em prova. Mas neste caso, eu acredito que vai cair pelo menos uma questão de cada lei ou resolução, tá? Então eu acho que vai cair uma questão, sim, dessa lei aí. E para ajudar vocês, é claro, temos aqui uma questão inédita. Nos termos estabelecidos pela Lei 13.140, assinale a alternativa correta. Letra A. Na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião de mediação. Letra B. Não pode ser objeto de mediação um conflito que verse sobre direitos disponíveis. Letra C. Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos indisponíveis que não admitam transação. Letra D. A mediação pode versar apenas sobre todo o conflito. E letra E, o consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, dispensada a oitiva do Ministério Público, pessoal. E aí, qual você acha que é o gabarito correto? Para descobrir qual é o gabarito correto, você tem 2 possibilidades. A primeira, volte alguns minutos aqui nesse vídeo e veja, porque eu citei ali os artigos mais importantes, destaquei, e aí, obviamente, letra da lei, você consegue achar a resposta correta. Ou você pode adquirir, como eu já disse, o caderno de questões, tá? Então, essa questão faz parte desse caderno de questões, tá comentado alternativa por alternativa, daí você vai ver aí os comentários dessas alternativas e também das outras questões que eu criei sobre esta lei que pode e que eu acho que vai cair na sua prova, tá certo, pessoal? Se você tá gostando desse tipo de aula aqui, direto ao ponto, tá? Para te ajudar nos principais pontos e artigos mais importantes e que até a prova, quem sabe, o objetivo eu já falei, é tentar fazer você acertar pelo menos 30 das 32 questões de legislação da sua prova, tá? Então, se você quer isso, quer me acompanhar aqui, é só se inscrever no canal, aí você acompanha os próximos vídeos sobre todas as outras leis e resoluções, tá certo? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.